Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do secretário de Projetos Especiais, Merri, e com a participação do secretário de Articulação Política, Algarcim Muniz. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial de dois secretários municipais. Primeiro, eu quero agradecer ao nosso veterano, Algarcim Muniz, que está aqui presente. Algarcim, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, Renato, a oportunidade de participar de um programa tão importante para nós, do futebol colorado, e principalmente para a Baixada Fluminense, onde normalmente nós falamos das notícias da nossa cidade. Aqui também no seu programa a gente sabe que tem de atividade pública, entrevistas importantes e do esporte e da cultura também, né? Esse é importante. E a gente fica feliz de poder participar de um programa tão importante quanto o seu. Eu quero também agradecer a presença do secretário de Projetos Especiais do município de Belfor Roxo, Merri Taichon. É isso? Pronunciei certo? Pronunciou certinho. Eu que agradeço, Renato, o convite. É um prazer estar aqui com você. Espero contribuir aí com o teu programa e com a população. Entendi. Algarcim, eu vou começar, né, para a gente poder fazer uma integração, né, da questão da importância. Nós estamos vivendo agora um momento, acho que bastante diferente de outras décadas, porque o petróleo estava sendo disputado por todo mundo. E agora o estado do Rio de Janeiro estava com um momento difícil e apareceu essa oportunidade agora de ter a entrada do royalties, né? Como é que você avalia essa possibilidade dos municípios agora ter, nesse pacto federativo, ter mais receita? Ô, Renato, semana passada nós tínhamos uma esperança muito maior. Mas me parece que os leilões do pessoal também não tiveram o sucesso que a Petrobras julgava que alcançasse. Mas a gente acredita que hoje, em termos de exploração de petróleo no mundo, nós sejamos hoje uma referência, né? E é uma oportunidade, sim, não só do Estado e do município, mas também do governo federal, colocar seu caixa em dia, né? Porque está todo mundo praticamente quebrado. O governo federal está numa situação financeira muito difícil. Agora, com a reforma da Previdência, a gente acredita que vai realmente melhorar as condições financeiras do governo. E agora do nosso Estado. O nosso Estado hoje, segundo informações que nós temos, ele tem uma dívida de 43 bilhões de reais. É muito dinheiro. E até de colocar essas finanças em dia vai depender diretamente do pessoal, porque a não ser que haja uma negociação facilitada pelo governo federal para que possa adequar os compromissos do Estado com o governo federal nos pagamentos. Agora, secretário Merri, você tem uma grande experiência. Queria que primeiro tu fizesse um balanço, né, do seu trabalho e depois falar sobre os assuntos, porque o petróleo, os royalties, também não vai ficar para a vida toda, né? Mas eu queria primeiro que todo mundo soubesse o seu legado, qual é a sua passagem na parte da secretaria. Aqui dentro do município de Belfor Roxo, eu iniciei um trabalho no início do governo. Eu tinha um grupo de trabalho que tratava de alguns projetos que o prefeito julgava como sendo essenciais e dependiam de uma agilidade. Então a gente desenvolveu alguns projetos dentro desse grupo de creches, postos de saúde e escolas. E começamos a implantar algumas. Em algum momento do governo, eu fui convidado para assumir a Secretaria de Obras, onde eu fiquei 1 ano e alguns meses, também tentando organizar a secretaria. E hoje eu estou atuando dentro de uma secretaria chamada Secretaria de Projetos Especiais, que é uma evolução daquele grupo inicial, só que hoje ele tem um status de secretaria. E nós continuamos com, além dos projetos que a gente já tratava dentro do grupo executivo, hoje a gente trata também de outros projetos que são muito importantes para o município, como o projeto de um hospital que nós estamos fazendo, que é um hospital de maternidade, que o prefeito pretende conseguir recursos para poder implantar.
o próprio camelódromo, que a gente chama de mercado popular, é um projeto que foi feito dentro da nossa secretaria também, que o prefeito pretende iniciar as obras em janeiro, ou seja, algumas situações em relação às necessidades do município, porque nosso prefeito ele é muito dinâmico, né? Ele, cada dia, ele tem ideias novas e a gente procura acompanhar esse ritmo dele com os projetos que ele imagina. Ele imagina os projetos e a gente tem que realizar o projeto e executar essas obras numa velocidade muito rápida, porque já trabalhei em outro governo, na época no governo do Estado, mas realmente acompanhar o ritmo do prefeito, você tem que estar muito, muito dinâmico. Isso é interessante passar para toda a população, até porque, Algaci, ele falou uma coisa importante, o hospital, né? A população fica numa expectativa muito grande. E isso ocorrendo, isso vai facilitar, e principalmente, já tem uma definição onde vai ser feita essa proposta? Nós estamos estudando a base do nosso planejamento é aquele terreno que fica ali em frente ao fórum, um terreno grande, onde tem aquele Instituto Federal. Sim. E aquilo havia sido doado, negociado com essa instituição, mas o prefeito Vaguinho fez um acordo com o reitor desse instituto e parte daquele terreno a gente vai utilizar para executar o hospital e a maternidade. Foi uma vitória do governo Vaguinho, porque aquele terreno já não era mais do município. Então, ele conseguiu, através da negociação, reconquistar parte daquele terreno para que a gente pudesse implantar, porque ali, eu acho que é o ponto zero do município, se eu não me engano. É um lugar estratégico também. E realmente ali é uma localização que para a população é de grande valia e para o município aquilo vai ser uma grande vitória. Isso é importante, isso daí. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos dar um rápido intervalo, depois vamos saber o que está acontecendo em Belford Roxo e no estado. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar, ficar ligadinho na programação, é só você ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Então, eu quero mandar uma pergunta lá para o Merrico, Algaci, como é que eu faço? Aí você entra no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser seguido. Nós vamos encaminhar para ele, né, uma sugestão, uma pergunta, uma crítica. Nós estamos colocando toda essa programação aí. Agora, Merrico, a gente vai intercalar, por exemplo, essa Secretaria de Projetos Especiais, ela tem uma importância grande, porque na realidade mexe com todo o governo. E eu queria que eu pudesse fazer um balanço dos trabalhos, porque hoje os municípios, toda essa crise que passou, e quando você começa a falar esse volume de obra, isso é uma coisa surpreendente. Então eu queria que você pudesse passar para o nosso telespectador e para todo mundo qual é a tua gestão. Então, dentro da missão da nossa secretaria está a execução de projetos e execução de obras atendendo às demandas do município. É um município que ficou muito tempo sem investimentos públicos diretamente em próprios, em prédios de creches, de escolas. O prefeito, por exemplo, ele tem feito uma revolução de obra na cidade. E para a gente que é engenheiro, uma equipe que tem engenheiros e arquitetos, é um orgulho muito grande. É você pegar um oceanógrafo e jogar ele no meio do Oceano Atlântico e fala, se diverte aí. Então, para a gente que trabalha com obra, está sendo muito gratificante, porque a quantidade de trabalho é muito grande. Gera emprego também, né? Não, a gente gera os empregos que a prefeitura gera, a gente às vezes fica só pensando nos empregos diretos, que são os operários, os arquitetos, os engenheiros, mas quando a construção civil ela está atuando, ela mexe com a economia toda, você mexe com o mercado de materiais de construção, você mexe com as indústrias. Então, o grande empregador dentro do Brasil é a construção civil, por causa dos empregos diretos e indiretos. Porque para cada emprego direto gerado dentro da construção, uma obra, por exemplo, tem 12 pessoas trabalhando, são gerados 36 empregos indiretos, que é o comércio e a indústria. E a quantidade de obras que a gente tem dentro da nossa secretaria, ela é muito grande. Hoje, por exemplo, já passei para o prefeito Vaguinho uma lista de 22 obras que estão prontas para inaugurar. Antes do final do ano? Só não vai ter tempo hábil para fazer isso, porque você tem que equipar e você tem que botar o mobiliário, mas tudo isso está organizado, ou seja, se ele hoje tivesse tempo hábil, a gente estaria inaugurando 22 obras.
Então, assim, é uma quantidade muito grande. Se você entender que o município do Rio de Janeiro não tem nem um terço disso, e que os municípios da Baixada, a maioria não tem nem um pedaço dessa quantidade que a gente tem, então você vê o quanto esse governo está trabalhando e quantas obras estão sendo feitas. E mais uma coisa até para poder complementar, hoje eu tenho 10 processos para dar entrada dentro do protocolo, que são de obras novas. Então, assim, nós não terminamos o ano, vamos já entrar antes de dezembro com 10 projetos novos para licitação, para que comecemos obras já no início do ano. Agora, Algaci, esse programa, ele, além de rodar a Baixada Fluminense, o Grande Rio, nós temos vários amigos que moram no exterior, né? Nós temos pessoas da comunidade da França, na Alemanha, em todos os países do mundo. Belfor Roxo tem perspectiva de trazer investidores? Tem espaço, tem local para se instalar? É evidente, é evidente, até pela localização geográfica da nossa cidade. Nós estamos ao lado da Via Dutra, próximo ao Arco Metropolitano, próximo ao Porto Executivo, próximo à rodovia Washington Luiz, um local privilegiado para receber os investimentos. E temos locais aqui destinados para esse crescimento. Até porque é um sonho do nosso prefeito Paguinho, de transformar a cidade, para que ela deixe de ser uma cidade dormitória e seja realmente uma cidade que produza trabalho e renda para a população. Isso é importante, o pessoal precisa se deslocar, né? Até porque tem vazão de renda, quando a pessoa trabalha fora, gasta fora, né? É verdade. E toda essa questão, Merri, tem assim já um cronograma já predefinido, então, na tua gestão, né? Tem já, nós já temos, quer dizer, existe uma lista de obras que podem ser inauguradas, até em posição hierárquica em relação à conclusão. Tem umas que estão um pouquinho mais adiantadas que outras, mas já tem todo um planejamento para que possa fazer as inaugurações sequencialmente. E é muito importante que o doutor Algaci falou em relação à geração de emprego, porque 100% da mão de obra utilizada nessas obras são do município, ou seja, nós estamos gerando emprego para o município, que na verdade uma característica da Baixada Fluminense é as pessoas só virem aqui para dormir, as pessoas vivem aqui, moram aqui, mas não produzem aqui, não contribuem para o desenvolvimento do seu município. E é muito bacana quando o cidadão, ele trabalha, bom, trabalhar é uma coisa nobre, mas quando ele trabalha e produz benefícios para o próprio local onde ele habita, ele, a família. Então, eu acho que dá até um orgulho para a pessoa. Então, nós estamos caminhando para ter uma cidade ainda mais feliz, ainda mais orgulhosa do seu município. Isso é importantíssimo. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação do secretário de Projetos Especiais do município de Belfor Roxo, Merri Daichon. Falei certo? Segunda vez, tu está com 100% de acerto. E o secretário de Articulação Política, vascaíno Algaci Molina. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta nesse programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do secretário de Projetos Especiais do Belfor Roxo, Merri Daichon, e com o secretário de Articulação Política, Algaci Molina. Só para quebrar o gelo aqui, né, porque sempre eu faço pergunta para os secretários, Algaci é meio suspeito, porque ele só traz vascaíno aqui para dar entrevista. Seu time de futebol, mesmo? Meu time de futebol é o Fluminense, inclusive vou te falar uma coisa, o Flamengo hoje está se achando absoluto no campeonato, mas eu já estou conversando com o senhor Algaci, que é vascaíno, o senhor Algaci é um cara articulador, nós vamos articular para que o Fluminense faça um consórcio com o Vasco, some seus pontos, porque somando os pontos de Fluminense e Vasco, a gente encosta no Flamengo, aí o Flamengo não vai ficar com essa hegemonia mais. Isso é uma estratégia aí, mas é importante. Agora, uma coisa que é legal é que essa disputa é uma coisa saudável. A única coisa que a gente fica triste, e Algaci, essa brigalhada toda. Você vai, por exemplo, tu vai querer ir no Maracanã, levar teu filho, teu neto, seu parente, seja o que for, tua esposa, quem for, aí tu não vai lá para ver guerra, né? Nós saímos naquela época do Império Romano que soltava os leões. E a gente fica triste porque se joga uma propaganda bonita, né? A televisão mostra as crianças,
Agora tu imagina, tu lá leva a tua família, aquela brigalhada. Levar uma paulada na cabeça, né? Os caras levar equipamento de guerra, né? Não, e outra coisa, a violência não leva a nada, né? Não leva a nada, e esse cidadão, me parece que ele não sai de casa para ver jogo de futebol, ele sai para prejudicar pessoas, né? É isso? É. Agredir, ofender, e eu acho que não é nada por aí, não é por aí, sabe? Eu acho que ele deve ser punido exemplarmente para que sirva de exemplo para que os outros não queiram fazer. O negócio ficou até perigoso, que até a decisão do futebol era no Chile, agora vai para o Peru, né? Mudaram de local com medo de que é outra coisa ridícula também, né? Também já que o problema do Chile é a questão das manifestações lá contra o governo, né? E que levou a Federação Sul-Americana de Futebol a transferir para Lima, no Peru, a realização da partida. Eu só falei ridículo, até para a gente não deixar uma impressão errada, é ridículo o jogo ser lá. Você imagina esse jogo sendo no Maracanã, ou lá no estado, acho que é o Monumental, lá que é o estado do River. Não, e a atratividade, até a própria... Porque o jogo, quando ele tem a emoção da torcida, o próprio jogador se estimula com aquilo. Fica um espetáculo mais bonito. Agora, você pega o ano passado, acho que foi na Espanha, a decisão da Libertadores. O pessoal quer inventar, eu acho que a roda já foi inventada. Você imagina que absurdo o Flamengo não jogar uma final no Maracanã. É complicado. Agora, essa semana agora, até noticiei aqui no programa Município de Ação, Meiri e eu, assim, o governo agora vai priorizar a questão do saneamento básico. O saneamento básico era uma retórica de 2 em 2 anos, quando tinha eleição, se falava sobre isso. E muita gente ainda com problema de falta de saneamento básico, a rede, a maioria dos hospitais ficam lotados por causa dessa falta de incentivo do próprio governo. E aí eu volto a falar, eu tinha até feito a pergunta no início aí. Na tua visão, o royalties também poderia ajudar nisso aí, para a gente acabar e resolver esse problema de saneamento? Eu digo, por exemplo, Belfor Roxo, poderia ser resolvido isso? Então, Renato, sabe o que acontece? O Brasil é uma terra muito abençoada, muito, porque a quantidade de erros que a gente comete e vem as oportunidades de novo nos ajudar. Você vê, o Estado do Rio está quebrado por deficiência das administrações e uma série de erros estratégicos, e aí agora surge uma nova oportunidade. Só que você falou, não foi o leilão dos sonhos, mas vai entrar recursos de novo. O Estado estava quebrado, estava num regime de recuperação, aí agora surge uma nova oportunidade. 140 bilhões. O problema, Renato, é o que a gente faz, rapaz, porque a gente vai desperdiçar essa oportunidade de novo. Você lembra, você é um cara que está há muitos anos atuando na área pública, você lembra que no início dos anos 2000, a gente estava quase já com aquele programa de disposição da Baía de Guanabara concluído, um banco japonês investindo dinheiro aqui. Eles pararam de investir porque não havia uma articulação adequada dos programas. Você fez as estações de tratamento ao redor da Bahia e não chegavam os troncos coletores ali. Uma falta de integração. Tudo feito dentro do município, tudo feito dentro do estado e dentro do município do Rio de Janeiro. Então, assim, vamos torcer para que esses recursos estão chegando, já é uma realidade. Agora, o que a gente precisa é encarar isso com seriedade e fazer um planejamento adequado, porque Deus está nos dando uma nova oportunidade. Isso é difícil, né, Garcia? Cair 2 vezes no mesmo lugar. Não, e outra coisa, Renato, é preciso pensar que o petróleo não é duradouro. É esgotável. Vida, né? Então, esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Você lembrou bem quando o saneamento básico, e eu concordo com o Meiri. O saneamento básico é um problema nacional, não é um problema nosso aqui de Belfor Roxo, não é um problema do Estado, do Brasil. Questão de saúde pública. De saúde pública, exatamente. E era a hora de destinar realmente o verbo do pré-sal para minorar essa eu acho que tinha que vir até na cota do próprio governo federal, não mexer nem no orçamento que vem com os municípios. O governo federal, por exemplo, ele fica com um montante muito alto e ninguém vive no governo federal. As pessoas vivem nos municípios. Né, Alvin? É uma desigualdade realmente, inclusive, e fazem a distribuição de rendas em função do poder de cada político né, que representa. Isso é complicado. E tem uma outra coisa que a gente, às vezes, nós, quando falamos de obras,
A gente tem vários tipos de obras, de infraestrutura, obras de saneamento, né, obras de mobilidade urbana, mas dentro das obras, você acredita, as obras de saneamento elas são as mais baratas. São as mais, porque você está falando de tronco, coletor, você está falando de escavar, de botar tubulações, de estações de tratamento. Quer dizer, são obras que dentro da complexidade das obras são as mais simples de se fazer. Mas é aquela tal história do que fica enterrado, né? A pessoa, às vezes, prefere fazer um monumento, fazer um obelisco qualquer, do que você... Quem não é visto não é lembrado. Mas é o tal negócio. Mas sabe como é que o governante vai ser visto? Como o cara que cuidou da saúde pública. Como o cara que diminuiu a despesa com saúde. Como o cara que melhorou a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Até porque não adianta estar com um montão de gente no hospital, né? E doente em função de falta de saneamento básico. Agora, uma coisa que eu ia perguntar, algo assim, esse ano automaticamente vai entrar, 2020, vai ser um ano polêmico pra caramba, porque todo mundo antecipou o calendário eleitoral. Começou com o presidente, governador, até o prefeito do Rio. De uma certa maneira, todo mundo vai ter que mostrar serviço, é ou não é? Fizeram um montão de reforma, vai ter que sobrar dinheiro para poder jogar nisso daí. Você acha que a gente teria condição de aproveitar toda essa atmosfera, vamos dizer assim, favorável? Porque eu acho que a eleição é bom, tinha que ser toda semana para ter obra, né? Para toda a população conseguir atingir. E a gente teria, por exemplo, no teu papel de articulação, era importante dar visibilidade também a falta de que eu vejo, a falta de uma integração dos prefeitos. Porque na medida que os prefeitos se juntassem para poder puxar as obras do governo do Estado, dos ministérios, do governo federal, o montante, até que os deputados, senadores que representam esses municípios, ia vir com mais força. O que tu acha? Renato, eu acho isso aí viável, talvez fosse a solução de vários problemas da Baixada Fluminense, mas eu não vejo isso aí com grande possibilidade, não. Até porque nós tivemos no passado uma secretaria da Baixada Fluminense. Naquela época, talvez nós tenhamos perdido a oportunidade de uma integração maior naquela época. Né? Hoje a gente não vê essa possibilidade como ouvi saber, como possa acontecer, não. Até porque os problemas da Baixada Fluminense não estão só no saneamento básico, estão nos hospitais, a falta de hospitais, estão vários outros problemas importantes para a Fluminense, e cada cidade, cada município procura a sua solução. Né? E se houvesse realmente uma integração maior, eu tenho certeza que a coisa poderia funcionar muito melhor. Eu vou fazer uma pergunta para você, como Henrique. Você acha que agora, com essa mudança agora de querer acabar com os municípios que tenha 5.000 habitantes, resolveria o problema, o enxugamento da questão de liberação de verba, ia melhorar? Então, vocês vão falar isso depois do intervalo. Então vamos para o intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, né? Sempre a pessoa fala, manda um abraço para mim, quero mandar um abraço para a Dona Esperança, para garantir lá o café, né, lá na casa dela. Falar nisso, Algaci, você tá para completar, né? Bolda de diamante? A bola é de ouro. É de ouro, né? Nós vamos completar a bola de ouro dia 5 de janeiro. Nós vamos celebrar uma missa. Bolda de ouro é quantos anos? 50 anos de casado. Tem que receber até o troféu. Pois é. 5 de janeiro, na Paróquia Nacional da Conceição de Belfor Roxo, vamos realizar uma missa. Quase meu aniversário, faço dia 9. Um dos dois é herói, né? Hã? O Dona Esperança e o Zagaci, um dos dois são heróis. Ou os dois são heróis, né? 50 anos aturando o outro, não é brincadeira. Vou aproveitar a oportunidade, então, no dia 3 de fevereiro, eu completo 30 anos de casado com a Dona Léia também. Ah, é? Não é tanto tempo, mas é uma vida. O nome dela é Léia? Dona Léia. Não é Léia. 30 anos, é uma vida. Ela é capixaba, ela? Não, ela é aqui do Rio, os pais dela que são de Belém. Belém do Pará, não de Belém lá no Oriente Médio, não. Eu vou fazer uma pergunta antemão.
E eu quero primeiro mandar um abraço lá pro Jair, tá lá em Rio das Ostras, ele com a Rita lá, né, a filha dele vai casar, mandar um abraço lá para toda a equipe, mandar um abraço lá pro Fábio de Mesquita, lá pro Vinícius Roseira, lá da TV, fazendo um maior sucesso lá no Rio de Janeiro. Dr. Viegas, esteve aqui presente, Mário Mocem, mandar um abraço lá pro Ariel Gonçalves, né, sempre ligadinho, mandar pro Sérgio Aníbal, Antônio Maju, o Abrão Nascimento, ligadinho na nossa programação. Eu quero também mandar um abraço especial por Marcos Monteiro, fui ontem lá com o Mourão, está sendo feita uma exposição que vai desde o dia 5 de novembro, que começou, vai até o dia 31 de janeiro de 2020, Africanidade na Baixada Fluminense, e é lá na Casa de Cultura. Eu acho que quem está nos assistindo agora, é importante conhecer a história do Brasil, e ali ele tem um acervo que nem o Museu Nacional tem. O Marcos tem um patrimônio, e ele conta a história do povo que foi escravizado, né? E toda a história belíssima. Então é de graça, é na Casa da Cultura ali na rua Getúlio Vargas, e esse material conta toda a trajetória da Baixada Fluminense. Então, se as escolas, os alunos puderem comparecer, eu fui lá, o Merri e Olga Garcia, ó, tem todo esse trabalho bacana contando sobre isso. Vou fazer uma entrevista, vai no ar, mas eu chamo a atenção para que você possa conhecer. É de graça, no centro de Nova Iguaçu, na rua Getúlio Vargas. Falar nisso, você também tem livro já publicado, né, Merri? Tenho sim. Eu tenho 4 livros publicados, um deles inclusive está na 7ª edição, e é a hora que eu descanso um pouco a minha cabeça. Que aí eu começo a botar as experiências e tal. E esses livros Já tem quantos publicados? Eu tenho 4, eu estou terminando o 5º agora. Mas são temas completamente diferentes um do outro. Quais são? O primeiro eu publiquei, ele retrata a experiência que eu tive no governo do Estado entre 2001 e 2011, que eu coordenei os projetos de obras do programa Delegacia Legal, que foi um programa que reformou as delegacias, tanto internamente como na estrutura dela, e eu cuidava da parte das obras. Então, construímos delegacias, reformamos delegacias, e eu conto essa minha experiência técnica, né? Todo layout, Eu mostro o layout da delegacia, mostro a aplicação de técnicas que a gente utilizou, porque eram obras em todos os municípios, foram 120 delegacias. Humanizou, porque a delegacia era horrível. Tu chegava lá, o cara com a máquina de ganho olhava para tua cara. É. E a delegacia deu uma... E ela tem um ambiente hoje de uma estrutura que a pessoa pode frequentar, ou seja, você entra, é climatizado, é tudo integrado. Respeitado, né? Você antigamente tinha medo de entrar na delegacia, né? Hoje não, mas assim, embora o ideal é não entrar na delegacia, mas precisando você ter um atendimento diferenciado e tal. Foi o primeiro livro. Depois eu lancei um outro sobre reformas, chamado Manual de Sobrevivência a Reformas, onde eu dou dicas, porque as pessoas vão fazer obras em casa e às vezes se atrapalham ou na contratação de um pedreiro, ou para poder controlar o custo, ou para controlar a qualidade. Eu dou umas dicas bem bacanas ali. Depois eu lancei um livro sobre técnicas de gerenciamento, né? Eu ensino 40 técnicas, hoje já são 60, porque na medida que as edições foram sendo editadas, eu acrescentava novas ferramentas. Então hoje eu tenho 60 técnicas de gerenciamento que os gestores podem utilizar tanto na área pública como na área privada. E finalmente eu tenho um livro de negociação, que eu ensino técnicas e abordagens de negociação. É bem bacana, que é uma linguagem muito rápida e qualquer pessoa que tenha um pouquinho de dificuldade vai aprender alguma coisa. Até para negociar em casa, com a esposa, talvez. Só um conduto, né, Brasil? Falou negociar com a esposa, já quero o livro. Isso é tudo importante. Mas todo esse trabalho, isso foi orgulho para a Baixada, né? E parabéns, porque nós estamos precisando de exemplos, bons exemplos para poder moldar. Somente o jovem, quando está assistindo, vê que esse país tem salvação, né? O grande problema é que essas anomalias que ocorrem no país
Ainda bem que não fica para sempre. Isso se tem um ciclo, chega ao final. E deveriam ser exceções, né? Essa questão do... Eu queria fazer uma pergunta para o Algaci e ao mesmo tempo para o Meli. Vocês agora fazem parte de uma nova gestão e o Belfor Roxo lutou muito para emancipar. O Belfor Roxo vivia um problema, um drama. A gente estava falando aqui de saneamento básico, falando até de municípios que são uma lei agora, que até o presidente da República está querendo enxugar, né? Tem município que o dinheiro só vem para pagar a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, não tem dinheiro para fazer nada. Depende exclusivamente do governo federal. Vocês acham que essa nova metodologia vai demonstrar uma necessidade de fazer uma integração desses municípios que não têm condições de sustentar, assim? Um dia não só? Renato, eu acredito que sim. Eu tenho uma visão dessas emancipações que aconteceram no passado. Tem cidades aí que não tem a mínima condição de gerir as suas finanças. Eu estava dizendo aqui no intervalo, na nossa gravação, eu acho o seguinte: o município é como se fosse uma casa comercial. Ela tem que gerar lucro. Se ela não gerar lucro, se ela não tiver receita para pagar funcionário, para manter uma Câmara de Vereadores funcionando, que possa melhorar a sua saúde e a condição de vida da população, ela passa a ser inexpressiva. Então, a ideia, eu acho, da sugestão do ministro do Alves, eu acho que é muito válida, até porque só uma coisa que eu não concordo, é a volta, em caso de cancelamento, por exemplo, se tornar-se feita a emancipação, ela não volte para o município de origem, ela volta para o município mais próximo, mais próximo dela, né? Inclusive o seguinte, nós temos aqui, na Baixada Fluminense, cidades que foram emancipadas naquele período, há 30 anos, 25 anos, 30 anos atrás, e que se hoje fosse tornada a ser feita, ela voltasse, por exemplo, para a cidade do lado dela. Eu acho que se fosse feito um plebiscito, o pessoal até escolheria. Exatamente, mas tem que às vezes um plebiscito, sim, concordo com você. Isso não pode ser da cabeça do governante, não. Entendeu? Acho que tem que ser ouvida a opinião pública, a opinião dos moradores. Você concorda com isso também, Mi? Na verdade, eu acho que o Brasil tem um excesso de municípios. Mas também antes era muito complicado, porque municípios às vezes eram muito afastados, né, da capital e do que seria a capital, e as pessoas às vezes se sentem um pouco abandonadas. Mas também você ter municípios com pouca população, com pouco poder de arrecadação, eu acho que é só um desperdício de recursos financeiros. Não sei se o Rio de Janeiro tem muito esse problema. Eu acho que mais no interior, por exemplo, estados como Minas Gerais, estados como a Bahia, tem uma quantidade muito grande de municípios. Eu acredito muito numa gestão compartimentada. Eu acho bacana quando você tem alguém cuidando do bairro, porque quando você cuida da tua casa, o conjunto de pessoas acaba cuidando daquela rua, e você começa a cuidar do bairro, e o bairro começa a formar a cidade, ou seja, a coisa sai de dentro para fora. Eu acho que esse movimento, ele é mais eficiente, né? A gente até estava conversando um pouquinho no intervalo sobre essa questão dos recursos serem muito federalizados. Então, assim, eu acho que a grande injustiça está aí, mas tem que ter um limite do que aquela região pode ter como capacidade de ser municipalizada. Ou seja, eu acho que a gente tem que ter realmente uma administração regional, mas dentro de um critério mínimo. Agora, por exemplo, o Belfor Roxo no ano que vem vai completar 30 anos, dia 3 de abril. Eu faço uma pergunta a você, Algaci. Hoje o cidadão que saiu há 30 anos atrás, saiu de Belfor Roxo, foi morar no outro estado, foi para outro país, foi para o Rio de Janeiro. Quando ele voltar para Belfor Roxo, o que ele vai encontrar hoje de diferente? Bom, eu acredito que, não falo nem os 30 anos, uma pessoa que saiu há 3 anos atrás, não vem mais aqui e voltar hoje, eu acho que ela vai tomar um susto. Com o movimento da cidade, com o movimento de obras, com a quantidade de praças que estão aí já em funcionamento. Eu vim com o Algaci para cá, a gente veio conversando, como é que tem praça bonita, as pessoas lá se divertindo. Como você passa na Praça de Ilhéopis hoje, por exemplo, que tinha locais ali meio
meio cavernosos ali, meio... Hoje você vê aquelas pessoas ali se divertindo, passeando. Outro dia eu passei lá, pessoas tirando fotos de casamento. Assim, uma autoestima elevada das pessoas, né? Escolas sendo inauguradas. Então, a pessoa que chegar aqui hoje e há 3 anos não vem, vai tomar um susto de uma maneira positiva, muito positiva. Sem dúvida, Morri. É importante lembrar também que nos últimos 15 anos de Belfor Roxo não se fazia uma creche. A condição de vida da população. O prefeito Vaguinho já inaugurou 2 creches grandes, né? Então, além de revitalizar as outras que nós tínhamos, né? Então, isso aí eu acredito, a sua pergunta é muito pertinente, Renato, porque eu acredito que, para mim, hoje, Belfor Roxo é o que era antes, o que depois do Vaguinho. Entendeu? Hoje nós podemos dizer assim, a Belfor Roxo era uma coisa até o Vaguinho chegar, e hoje é outra, completamente outra parâmetro, né? Um outro parâmetro, né? Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, fica ligadinho. É só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Aí você vai poder estar lá no transporte, no teu celular, e aí você vai acompanhar. Agora a população acorda de madrugada, né? 4 horas da manhã, pega trem, pega metrô, né? Pega ônibus, pega aplicativo. Então você, eu quero saber o que aconteceu. Então, através do transporte, você instala TV Metropolitana, você vai acompanhar. Se você quiser mandar uma sugestão, uma pauta, uma reivindicação, até uma crítica, tu liga, entra no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Algaci, foi muito importante a presença aqui do Merli. Ele fez uma exposição de todo o conhecimento, a bagagem, e ao mesmo tempo faz com que a população comece a notar que está na hora da mudança, né? Está na hora de fazer a coisa certa. Crítica a gente já nasce com ela, ninguém precisa ficar, mas é importante também destacar o que foi feito de bom, para que a população também possa se trabalhar a questão da autoestima, né? Quando um time de futebol, o cara sai até no tapa porque o time de futebol dele é melhor do que o outro, por que também a gente não pode também trabalhar a autoestima de coisas boas que estão ocorrendo? Sem dúvida, Renato. E aproveitando esse inciso, nós estávamos falando sobre o aniversário da cidade no ano que vem. O dia 3 de abril do ano que vem, Belfor Roxo completa 30 anos de emancipação política. E eu acho que está na hora de nós fazermos uma grande comemoração. Isso é legal. 30 anos de emancipação política. Porque antes, o Merri frisou bem, o descontentamento de algumas cidades que buscou através da emancipação, a sua independência geopolítica. Só que, no caso do Belfor Roxo, não aconteceu diferente não, foi exatamente isso. O abandono da Prefeitura do Nova Iguaçu por nós de Belfor Roxo, que propiciou os movimentos emancipatórios que nós participamos, você participou, e muitos belforroxenses participaram, e hoje, no ano que vem, nós vamos comemorar os 30 anos de emancipação. E eu acho que está na hora, e será um motivo muito importante para a gente fazer uma grande comemoração com relação a isso. E eu vejo também que as coisas boas, Renato, tem que ser enaltecidas, tem que ser tornada pública, porque não é só na crítica, a crítica é importante sim, mas não é só na crítica que se constrói. Se constrói enaltecendo o valor das pessoas, como a gente agradece aqui a presença do Merli, pelo seu conhecimento, pelo seu função profissional importante na cidade, e a dedicação, e tudo aquilo que ele já realizou ao longo da sua vida. A gente fica feliz por isso. E obrigado pela sua participação, Algaci. Eu que agradeço, Renato. Eu espero, e estou à sua disposição, sempre que for possível, estarei aqui presente no seu programa. Dá um abraço na Dona Esperança lá, né? Merri, eu fiquei muito contente, né? Nós já passamos por caminhos paralelos em função da vida pública, né? E eu fiquei muito contente da sua presença aqui, porque você deu uma dinâmica, e a população que volta para lá, que acorda de madrugada, precisa saber o que está acontecendo, né? E proteger. A gente só cuida daquilo que a gente conhece.
Se a gente não conhece, como é que vai cuidar? Né? Muitas das vezes eu já vi situações que você está plantando uma árvore, a mãe está passando para o filho vai lá, quebra a árvore. Tem que falar, ó, não faz isso não, isso aqui vai ser para você, para o teu futuro. E todo serviço que é feito também tem que ter essa manutenção e esse cuidado. E eu agradeço, coloco o Programa Municípios em Ação à sua disposição e gostaria das suas considerações finais. Então, Renato, achei até bem bacana. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade aí e o carinho que você me recebeu e o privilégio que é estar aqui do lado dessa lenda viva, que é o Saul Garcia, que é uma pessoa que eu, sem medo de passar vergonha, digo que é uma pessoa que eu amo muito, porque é uma pessoa que me acolheu aqui na cidade. Você sabe que eu cheguei aqui há 3 anos atrás e o Saul Garcia foi uma das pessoas que me recebeu de braços abertos, sem perguntar de onde eu vim, nem o que eu vim fazer. Então é uma oportunidade que eu estou tendo de agradecer o carinho com que ele me recebeu. E vou pegar uma coisa que você comentou muito interessante, quando, por exemplo, estão plantando uma árvore, a criança quebra, eu vou além disso. Às vezes você pega uma pessoa destruindo um patrimônio público ou fazendo lá um xixi no meio de uma praça, e às vezes você vai e pergunta: por que essa pessoa não faz o xixi no chão da sala dela? Porque a sala dela é a casa dela. E ela não enxerga aquela praça como sendo dela. E esse que é o grande erro. Tudo que está na rua é público. E você falou uma outra coisa. A gente só cuida do que a gente conhece. E a gente também só cuida do que a gente gosta. Então, eu aprendi a gostar do município e eu quero cuidar do município, sim. E eu gosto do município e fico muito sentido, por exemplo, quando eu vejo matérias, por exemplo, mostrando um buraco. Porque buraco tem, Belfort Roxo tem buraco sim. Mas o mundo todo tem buraco. Mas eu queria também que mostrasse quando a gente está tampando buraco, quando a gente está asfaltando uma rua. A gente mostra, às vezes, a violência e quer botar a questão em cima de Belfort Roxo, quando a violência é uma ocupação, uma preocupação do Estado. Então, assim, há uma inversão de valores, às vezes, que a mídia transmite para as pessoas, e as pessoas começam a questionar aquilo. Então, vamos mostrar o buraco, mas vamos mostrar tampando o buraco também. Vamos mostrar as crianças, mas vamos mostrar as creches que estão sendo inauguradas. Vamos mostrar os postos de saúde que foram inaugurados. Você tem dentista para a cidade toda, você tem atendimento de saúde na cidade toda. Nem no Rio você tem a quantidade de atendimento que você tem aqui. Então, assim, vamos sim mostrar os defeitos, mas vamos mostrar as soluções que estão sendo implantadas. Ok, então. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Saul Garcia. Bem, chegamos ao final do programa Município de Ação. Que eu todos aí uma boa semana. Um abraço, até lá. Tchau.